Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, que bom receber a cada um dos irmãos aqui nesta manhã de EBD, a você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a você que está com alguma dificuldade aí na saúde, que Deus esteja te abençoando. Todos sejam bem-vindos e a nossa oração é que esta manhã seja especial, que o Senhor revele conhecimento aos nossos corações e nos dê assim a coragem, para podermos praticar a palavra do Senhor em tempo oportuno. O nosso tema hoje não poderia ser diferente, nós estamos numa contagem regressiva do Natal, o nascimento do Senhor Jesus. E você sabia que a profecia mais antiga do nascimento do Senhor Jesus se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você sabia disso? É a primeira profecia e a profecia mais antiga que nós encontramos na palavra de Deus. Então hoje, o primeiro dia dessa contagem regressiva, dia 1º de dezembro, nós vamos estudar o tema Jesus, o Messias esperado. Claro que dentro de um contexto visando o que? O nascimento do Senhor Jesus na plenitude dos tempos. Nós vamos passear esse mês aqui nas profecias. Durante a semana eu vou mandar algumas profecias para os irmãos lá no WhatsApp para que vocês possam conhecer passo a passo. Não são poucas as profecias messiânicas, que levam e apontam para o nascimento de Cristo. Não são poucas. Então hoje nós vamos começar a falar. São poucos domingos, não vai dar para falar muitos assuntos relativos ao nascimento do Senhor Jesus. Mas é importante que a igreja lembre essa data, glorifique ao Senhor pelo seu nascimento e possamos caminhar até a volta do Senhor Jesus. E nós temos um texto básico. O texto básico é Isaías 9, de 6 a 7. Não sei se vamos conseguir colocar. Consegue? Isaías 9, de 6 a 7. E depois Mateus 1, 25, 21 e 23. Primeiro vamos orar e depois vamos ler o texto da palavra de Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez. Obrigado por este momento. E peço a tua ajuda. Estamos na total dependência do Senhor e do teu Espírito, Senhor Jesus. Ler a tua palavra sem ação do Espírito Santo é ler um livro comum. Mas ler a tua palavra, Deus, com o teu Espírito, com a unção do Espírito, é ouvir a tua voz poderosa, mas também muitas vezes singela o nosso coração. Então, Deus, vamos ler e nos ajude a entender e compreender. O Senhor já revelou a tua vontade aos homens. Agora nos deu discernimento, ilumina nossa mente para entender essa revelação para o dia de hoje. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler juntos? Todos nós. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o que, igreja? Maravilhoso, Deus, Pai, Príncipe, isso, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos, o que acontece, igreja? Vai fazer o quê? Vamos ler essa parte final. O zelo dos exércitos fará o quê? Isso. Esta profecia foi escrita aproximadamente 700 anos a 800 anos antes do nascimento de Cristo. Finalzinho dela, o profeta diz assim, por revelação divina, o zelo do Senhor, ou seja, a vontade de Deus, a soberania de Deus, aquele rei dos reis, senhor dos senhores, fará isto. Vamos ver o que aconteceu. Próximo texto, por favor. Mateus 1, 21, 23. Lembra a data? Aproximadamente 800 anos antes, o profeta estava falando. Olha onde vai acontecer. Mateus 1, 21. Vamos lá, todo mundo, igreja. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. É coisa de Deus, De Deus para o seu povo, para nós. Isaías não viu esse cumprimento. Ele só profetizou. Tanto assim, quando nós vamos ver Moisés, lá em Gênesis 3,15, profetizando
a primeira profecia messiânica. Eles não viram, mas creram. E nós tivemos o privilégio de não estarmos presentes. Nós não vimos também o nascimento de Jesus, mas pela fé fomos alcançados, fomos agraciados para quê? Bem-aventurados que não viram e creram. Então você já começa nesta manhã, nessa contagem regressiva para o Natal, que você é uma pessoa bem-aventurada, você é feliz e a sua felicidade não está no que você tem, não está naquilo que você vê e enxerga, mas a tua felicidade está na convicção, na certeza do nascimento do Senhor Jesus. Primeiro, para toda a humanidade, Ele nasceu, querendo as pessoas ou não, aceitando ou não, Jesus nasceu. Mas para nós somos bem-aventurados também, porque nós cremos que Ele nasceu e temos certeza que Ele também está no nosso coração. Nós fomos acolhidos por Ele. Olha que coisa interessante. Você já pensou em acolher uma criança? Você faz isso quase todos os dias, né? Mas Deus, através de Jesus e através da Virgem, né, dessa graciada conhecida como Maria, trouxe até nós uma criança, e essa criança nos acolheu de forma eterna, para todo sempre. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo tem nome, Jesus, o nosso Senhor. Veio através do nascimento virginal de Maria, se tornou criança, cresceu, viveu e morreu por nós. Amém? Vamos então caminhar. Abra aí. Eu escolhi um cântico. A Ruth vai me ajudar. Não está 100% ainda, mas daí tu me ajuda, Ruth. 231. Você conseguir colocar? Olha só. Nós estamos numa caminhada de Natal. Nós vamos cantar só a primeira estrofe e depois o refrão, né? O coro. E depois nós vamos voltar ao texto, para ficar assim bem poético esta manhã, inaugurando essa contagem regressiva, né, do nascimento de Jesus. Está lá, ó. Lembra? Lembra? Então ajuda a gente aí. Quer vir aqui? Consegue? Consegue cantar aqui no microfone? Então vem, você é melhor. Quem sou eu para cantar perto de Ruth, né? Isso. Benção. Consegue? Isso. Vamos cantar, vamos ficar de pé, um grande coral agora nesta manhã. Vamos? Vamos lá, é com a Ruth aí, Ruth, fica à vontade. Vou ficar olhando para lá por causa da letra. Isso. Então vamos lá. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente... Vocês querem cantar todo o hino? Tá bom? Então nós vamos cantar. A segunda estrofe aí vai até o final, que são 6 estrofes, se eu não me engano. Mas é Natal, vamos louvar ao Senhor. Vamos lá? Vamos até o final agora. Tu aguenta? Vamos embora. Então vamos embora. Cante conosco, vamos embora. De repente, lá no céu, dentro da estrela surgiu, e do Oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu. Muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo
tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumo certos conduz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor os joelhos dobraram naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso, ouro e mirra ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E com ele dizemos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Pode sentar, irmãos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cantando essa semana assim: Natal, Natal. Toda hora você vai falar assim: Natal. Aí você termina e diz assim: é vindo ao mundo o Rei divinal. Aprendi o final. Obrigado, Ruth. Que Deus te abençoe muito, tá? Seja boa, cada vez melhor a sua recuperação. É assim que nós temos que festejar o Natal, em família, com igreja e com muita alegria. Porque o povo esperou. O povo esperou. E o povo viu. Então, desde o Gênesis, irmãos, Deus revelou ao homem a sua promessa de redenção. Está lá em Gênesis 3:15. E só para lembrar rapidamente, de uma forma bem simplória, o que é a redenção, essa doutrina da redenção, de forma bem simples, né, que o anúncio da chegada do Senhor Jesus, você tem que ligar a essa doutrina da redenção. Tá? Jesus veio para nos redimir, para nos salvar, para nos justificar. Então, essa doutrina, de uma forma bem simples, ensina que Deus, por meio de Jesus Cristo, resgatou a humanidade da escravidão do pecado e da condenação eterna. Esse é o propósito de Deus através de Cristo, né? E o nascimento de Cristo. Esse resgate foi realizado através da morte e ressurreição de Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, garantindo o perdão e a reconciliação com Deus. É um ato de amor, é um ato de graça disponível a todos os que creem segundo a vontade de Cristo, diante de Cristo, o nosso Salvador. Por isso que Jesus veio.
Por isso que ele nasceu. Nasceu já com o propósito, né, de levar os nossos pecados. É simplesmente aí, de uma forma bem simples, a doutrina da redenção. Voltando ao Velho Testamento, nós vamos ver que ele é repleto, mas muitas profecias que apontam diretamente para a chegada do Messias, para o nascimento do Senhor Jesus, o Salvador prometido, o Messias esperado. E em Jesus todas essas promessas se cumpriram. E em Jesus elas se cumprem até os dias de hoje. Ele não apenas é o Messias esperado, isso tem que ficar bem no nosso coração, mas também o Salvador que transforma vidas. Você foi atingido por esta particularidade da vinda do Messias. Você não somente comemora o Natal como uma festa familiar, enfim, entre amigos, mas você celebra pela salvação em Cristo, por Ele ter e ser o nosso Salvador, Senhor e Salvador da nossa vida, né? E transforma a nossa vida. Assim, a gente percebe isso nas Escrituras. E cumpre as Escrituras inaugurar o reino eterno de Deus. Então vamos lá, abra aí em Gênesis 3,15, vamos dar uma olhadinha nessa profecia inicial, lá com Moisés. Moisés escreveu os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco. Gênesis 3,15 nos fala assim, olha só: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, a mulher, não só, isso aí, 3,15, só 15. Então, da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E essa profecia se cumpre no nascimento do Senhor Jesus e também vai se cumprir na sua morte na cruz, onde ele é ferido no calcanhar e também, ao mesmo tempo, ele esmaga ali a morte, esmaga Satanás, a serpente, quando ele vai ressuscitar no terceiro dia. Lembre-se disso, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, o que a palavra diz que nós seríamos? Em vão seria a nossa fé, e diz que seríamos os mais infelizes e miseráveis, né? Conforme a tradução dos homens. Então nós celebramos o Natal, e o nascimento do Senhor Jesus é uma data significativa para nós, mas essa data ela vai de fato se transformar importante no terceiro dia após a ressurreição. Porque homens nascidos de mulher acontece a todo momento na história da humanidade. Mas apenas um, após o terceiro dia de sua morte, ressuscitou, que é Jesus. Então ali a vitória é vista e percebida através dessa profecia de Gênesis 3,15. Então, após a queda, né, Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o cumprimento perfeito, cumprimento poderoso dessa profecia, né? E assim, nós, em Jesus, podemos dizer que podemos vencer o pecado e também vencer a morte. Olha que significado importante do Natal. Então, quando você celebrar o Natal, é interessante que você possa olhar um pouquinho mais à frente. Olhar um pouquinho mais à frente. E olhar para onde? Para a cruz. Depois você olha mais um pouquinho para frente e visualize pela fé e creia que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Aquela criança de uma manjedoura simples e humilde também foi para um túmulo. Mas o túmulo hoje está vazio, porque Jesus ressuscitou, ele venceu. Então, profecias que nós vamos ver agora específicas sobre o Messias, vamos lá para Isaías 7,14. Vamos ver Isaías 7,14. Olha só o que está dizendo lá para nós. E tem muitas outras, separei algumas para que possamos perceber o que acontece. Isaías 7,14. Portanto, vamos ler, igreja. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, lhe chamará o quê? Emanuel. Então nós vamos ver o seguinte, aí 800 anos antes de Cristo, o profeta está dizendo que uma virgem, isso vai se dar em Maria, e ainda coloca o nome. Então Jesus recebe um nome bem antes do seu nascimento. É interessante que quando as irmãs, né, e os irmãos estão vivendo esse momento da gravidez, e logo que tem essa boa notícia, já começa a pensar nos nomes. Cada um tem o seu nome predileto, não é isso?
se há uma boa discussão, e uma discussão boa, né, saudável entre o pai e a mãe, qual o nome que vamos colocar na criança, é muito importante. Mas no caso de Jesus, nem Maria nem José tiveram essa oportunidade, eles tiveram que obedecer ao profeta. Então o nome do Senhor Jesus se chama Emanuel, que ali significa Deus conosco para todo o tempo. Olha só, isso vai se dar lá na frente. Olha que profecia também muito interessante de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha o que está dizendo lá. Miqueias 5, 2. Vamos lá, igreja. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti o que, igreja? O que há de em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, antecede a criação. E sabe aonde a profecia estava dizendo que ele ia nascer? Em Belém. Se José e Maria não pôde escolher o nome, eles também não puderam escolher aonde Jesus iria nascer. Houve todo o movimento divino do céu, que moveu toda a geopolítica, né, o ambiente da época do Senhor Jesus, e Deus, soberanamente, fez com que José caminhasse até Belém, ali já na iminência de Maria dar à luz, e ela, sendo zelosa, né, a esse ministério, sobe ali naquele animalzinho, e caminha por alguns dias até chegar em Belém, e ali em Belém se cumpre a profecia. Até isso, irmãos, José e Maria não pôde escolher. Imagina ter que sair na véspera do nascimento de uma criança, montada num jumentinho, num animalzinho. Andar noites. Se hoje nós temos que sair correndo de casa para a maternidade, dentro de um carro com a mulher prestes a dar luz, já é complicado. Imagine, ele fala assim, Maria, nós vamos ter que ir para lá. E eles vão não porque queriam. Eles vão não é porque estava planejado, mas porque Deus já tinha colocado isso como profecia, isso se daria também a se cumprir. Olha os detalhes. Anos antes do nascimento de Jesus, foi profetizado detalhes do seu nascimento. E isso acontece ali na plenitude dos tempos, né? E se nós lermos todo o capítulo 53, nós não vamos colocar, nós vamos ver que o Messias seria o servo sofredor, carregando os pecados de muito. Então, Isaías, além de profetizar o nascimento de Jesus, ele também profetiza aquilo que nós vimos da doutrina da redenção. Ele viria, nasceria, morreria e levaria sobre si os nossos pecados. E olha o cumprimento dessa promessa. Nascimento sobrenatural, Mateus 1, 18 a 23. Mateus 1, 18 a 23. Como a Bíblia, ela vai nos oferecendo riqueza de detalhe sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ó, Mateus 1, nós vamos ler até o verso 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, não era casada, apenas noiva, vamos dizer assim, compromisso, sem que tivesse ainda se coabitado, achou-se grávida, por quê, irmãos? Pelo Espírito Santo. Esse detalhe não pode ser esquecido. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, ninguém melhor do que José para saber que ele não era pai. Pronto. E talvez não, com certeza, ninguém melhor do que Maria, porque ela é agraciada, virgem, escolhida pelo próprio Deus. Então ela foi escolhida assim, literalmente pelo Deus, separada, né? Sem ser perguntada se queria ou não. Então ela também, ninguém melhor do que Maria, para entender que o que estava sendo gerado nela não era obra de homem algum, não apenas de José. José vai pensar que era de alguém, jamais do Espírito Santo. Maria tinha certeza que não era de nenhum ser humano, nenhum homem. A principal fé não está em José. José é convencido, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas a principal fé que nos chama a atenção, e que ninguém melhor de saber disso, é a própria Maria, virgem. E ela fala assim, não tem como eu engravidar se não for por obra de Deus, o sobrenatural acontecendo. E a Bíblia diz isso. E lá, para se cumprir as profecias, lá atrás, através de uma virgem, né? Enquanto ponderava essas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo, José que está ponderando, lembra disso? Um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, e aí? Me ajuda. Você está dormindo,
Pensa que você é José. Nós somos o José hoje, todos os homens aqui. Você descobre que sua noiva que dizia virgem está grávida. Você sai. Olha, eu gosto muito de você, não quero difamar, então eu vou sair e você resolve sua vida com quem você festejou, né? Com quem você esteve encontrando por aí. Eu não sou, eu tenho certeza. José tinha certeza disso. Agora José está em fuga. E uma fuga assim generosa, cheia de amor, porque ele não queria destruir a vida de Maria. Era muito jovem ela. Então ele sai da cena, tenta sair de cena. Eu vou sair, você resolve sua vida, eu estou indo embora. Aí ele está lá dormindo. O que acontece? Apareceu em sonho um anjo e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do quê? Do Espírito Santo. E aí, José do dia de hoje? E aí? E aí? Você está dormindo. E é revelado em sonho uma verdade que você até então não tinha noção que estava acontecendo com você e com Maria. Você acreditaria? Você retornaria? Como José retornou? Ou você iria achar que sonho é mais um sonho? É um pensamento, né, aleatório da sua mente. Não, gente, Deus fala também através dos sonhos. Deus fala de várias maneiras. E não só fala, como também convence. Eu acredito que você já teve vários sonhos na sua vida. E creio que vários sonhos que você teve, você sequer usufruiu dele. Ficou só no sonho mesmo. E talvez ao acordar você sabia que você jamais poderia realizá-lo. Eu, por exemplo, já sonhei que estive em lugares fantásticos, mas que eu sei que eu nunca vou conseguir chegar lá. Então, só me deliciei no meu sonho. E às vezes acordado eu fico sonhando com esses lugares também, com esse sonho para realizar. Mas sei que não vou conseguir. É apenas um sonho. Outros a gente consegue, esses não. Acredito que você tem um sonho também, que você tem lá no fundo, certeza que não vai conseguir. Mas você continua sonhando. Só que José sonha, não por si só, por uma mera coincidência dos seus pensamentos e o levou a sonho. Não, ele sonha porque alguém interferiu no seu sonho, e isso foi o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. O próprio Deus veio até ele, porque às vezes a gente, quando fala em sonho, acha que é uma coisa assim muito abstrata. Não. Quando você fala do sonho de José, você precisa interpretar dessa forma. Deus veio até José e falou intimamente nele, dentro dele, no seu coração, com palavras que era impossível não se render, não ser convencido. Pensa dentro do racional. Você acreditar que a sua noiva está grávida e foi obra do Espírito Santo, não de um outro homem, dentro de uma normalidade da procriação humana. Só é convencido dessa verdade, não porque eu quero ser convencido, mas por alguém que quis convencer. Chama-se soberania de Deus. Deus convence a José que foi desta forma. E é por isso que ele acorda e retorna. Olha o esforço, e eu falo isso para nós entendermos uma linguagem humana, que os céus tiveram que fazer para que essa profecia se cumprisse. Convencer o homem que Maria estava ali dando a luz, daria luz a uma criança que foi obra gerada pelo Espírito Santo de Deus. Gente, isso é sobrenatural, não pode ser natural nunca. Não pode dizer assim, José acordou e falou assim, tá bom, então eu vou voltar. Não. Isso foi uma ação plena de Deus, da soberania de Deus, de um convencimento de Deus, para que a vontade de Deus prevalecesse na terra. O Natal, o nascimento de Jesus, eu creio no meu pensamento que foi a ação, assim, vamos colocar para que nós possamos entender, assim, mais poderosa do envolvimento dos céus, para que a vontade de Deus não tivesse ruído de incertezas no nosso coração. É uma interferência de Deus. Primeiro, ele separa uma virgem e fala assim, meu filho vai nascer ali. Ele escolheu, soberania, vontade de Deus. Maria não teve vontade nem oração pedindo um filho. Mas Deus fala, você vai ter um filho. Olha como Deus está trabalhando. Olha como Deus está interferindo na vida de uma pessoa, para que a vontade de Deus e a profecia de Deus se cumprisse. Segundo, vai a José no seu coração em sonho,
e fala da mesma forma: José, não temas, creia, que o que está sendo gerado no ventre de Maria é obra do Espírito Santo, e é o meu filho, tá? É o Messias, é o Emanuel, que está nas profecias, e você conhece, porque é da geração de Davi. José conhecia as Escrituras. Agora você imagina, num monte de pessoas e casais da época, José acordar um dia e dizer assim: eu tive um sonho, Deus falou comigo que Maria será mãe de Jesus. Olha os céus, olha o que Deus fez, como que Deus interferiu. Primeiro na política, na geopolítica, no coração dos homens, para que o censo acontecesse. Segundo, vai na vida de Maria, uma jovem, e faz com que o Espírito Santo ali agisse, e ela se encontrava grávida do menino Jesus. Agora vai no coração de José e diz, e convence José, o que Maria está esperando é obra do Espírito Santo. Não é pouca coisa, irmãos. Pensa você no lugar de Maria, pensa você no lugar de José. E o que mais me surpreende, tirando essa primeira atitude de José, que é compreensível, de fuga, o que mais me surpreende é que tanto Maria e José, depois de ter esta convicção, essa certeza de que eles eram agraciados, em nenhum momento eles vão murmurar, em nenhum momento eles vão trabalhar contrário à vontade de Deus e vão assumir Jesus de uma forma fidedigna até o final da sua caminhada. Nós vamos encontrar Maria aos pés da cruz. Nós vamos encontrar Maria no primeiro milagre do Senhor Jesus, na boda de Caná. Nós vamos encontrar Maria e José procurando Jesus aos 12 anos, lá no templo, depois de 3 dias acharam Jesus. Nós vamos encontrar uma mãe, José não se fala muito, acredita-se que ele morre muito cedo, após o nascimento de Jesus. Pelo menos até os 12 anos ele estava vivo, que a Bíblia fala isso. Até os 12 anos de Jesus, José estava vivo, depois não mais, não se fala mais de José, mas Maria se fala, até após a ascensão de Cristo. A Bíblia fala. Então o Natal é a vontade de Deus, se cumprindo nas Escrituras. Então, o cumprimento, né, do Messias seria o servo sofredor. Em Mateus 1,18, a gente precisa ler, qual versículo nós paramos lá? 20. Já chegamos no 23? Vamos lá, 20. Enquanto ponderava nessas coisas, isso. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, primeiro, o nome, e segundo, é dar o motivo pelo qual ele nasceu. Então, como poderia salvar? Morrendo na cruz por nós. Então, já na concepção da criança, os pais já sabiam e conheciam o ministério do seu filho, até onde ele iria. Ou seja, irmãos, receberam o certificado de nascimento de Jesus e, ao mesmo tempo, receberam o certificado de óbito de Jesus. Os pais, no primeiro momento que recebem a notícia do nascimento, falam: olha, ele também vai morrer dessa forma. Acho que nenhum pai, quando vai e mãe está gerando um filho, pensa numa certidão de óbito, pensa só na certidão de nascimento. Mas Maria e José já recebem esse recado do próprio Deus antes de Jesus nascer. Ele vai morrer para salvar o seu povo do pecado. Posso o versículo? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, lá Isaías e tantos outros. E o último versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que nós lemos lá em Isaías. Então o anjo declara que ele salvará o seu povo dos pecados. Vamos ver um pouquinho também da vida e ministério do Senhor Jesus, né? Jesus declara ser o cumprimento das profecias messiânicas ao ler Isaías 61 na sinagoga. Primeiro vamos em Lucas 4, versículo 16 a 21. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha o que está dizendo lá. Lá em Lucas 4, 16 a 21, olha o que está acontecendo. Indo agora para Nazaré, esse momento aí é importante que a igreja pense. Jesus nasceu, Jesus cresceu, e agora ele está aproximadamente ali, completando os seus 30 anos de vida. Esse Messias esperado, 30 anos aproximadamente, quando acontece isso aí. Vamos lá.
Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler o quê? Vamos ver. Então lhe deram o livro do profeta, olha só, Isaías. Que coisa, né? E o que estava escrito ali? E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha só que bênção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ministério de Jesus, hein? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar ou pregar o ano aceitável do Senhor, né? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus e disse: hoje, o que acontece, igreja? Se cumpriu o quê? As escrituras que acabaste de ouvir. Que coisa tremenda, né? 800 anos antes, profetizado, Isaías. E agora ele chega na sinagoga aos 30 anos, pós seu nascimento, ler o texto e corajosamente diante da sinagoga ele fala assim: hoje aponta para as escrituras, fala, se cumpriu essa palavra. Irmãos, nota de rodapé, dê importância à Bíblia, viu? Leia a Bíblia, creia na Bíblia, não duvide da Bíblia. Preste atenção quando você está lendo a Bíblia, não leia a Bíblia como livro comum. Eu sempre defendo e falo, domingo que vem vai ser o dia da Bíblia, nós vamos falar um pouquinho da Bíblia aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E Jesus, sendo o Deus homem aqui na terra, ele poderia chegar e dizer assim: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Não, ele lê a Bíblia, ele lê a profecia. E isso nos leva também a um comportamento semelhante a dele. Se ele valoriza as escrituras, no momento de dizer assim, esta profecia se cumpre hoje, ou começa a se cumprir hoje, nós precisamos entender que todas as demais se cumprirão em tempo devido. Isso está avisado, é as escrituras. Então leia e creia. Vou fazer uma pergunta simples. Então, por que hoje, aliás, nem hoje, a partir daquela época, por que os judeus não creem em Jesus como sendo o Messias profetizado? Boa. Porque eles criam no profeta Isaías. Estava tudo profetizado ali no livro de Isaías. O grande problema era a interpretação das profecias. A vinda do Senhor Jesus, esperada pelos judeus, não seria o Salvador, mas seria o libertador, semelhança de Moisés, politicamente. Iria tirar o povo ali do jugo do Império Romano. Eles queriam Jesus com espada e escudo na frente. E Jesus não vem isso. Queria que Jesus entrasse como aquele cavalo, né? Como os grandes generais entravam depois das vitórias. Com espada e tal, comandando o povo, indo à vitória de forma literal contra o Império Romano. Jesus veio numa manjedoura, num jumento. Mas porque eles estavam pensando exatamente no mundo terreno. E Jesus nunca pensou no mundo terreno para ser rei deste mundo. Esse mundo é jaz no maligno, é diferente. Mas ele é rei, Senhor do seu povo, Salvador dessa humanidade do pecado. E talvez hoje seja o nosso maior problema. Porque quem sabe nós gostaríamos de ter na camiseta a fotografia de Jesus. Olha só, esse cara destruiu o Império Romano. E o que tem isso a ver se não salvou o seu coração, não destruiu o pecado que está no seu e no meu coração? Não é isso? Simples é isso. Eles pensavam no Cristo à semelhança de Davi, à semelhança de Moisés, né? Para libertar eles do cativeiro ali de Roma naquele momento. E ele vem na plenitude dos tempos, num ambiente conturbado para o judeu, que estavam ali escravizados, né? Mas ele não vem como isso. Ele vem, ao invés de lutar, ele vem oferecendo a outra face. Ao invés de vir para ser rei, ele é crucificado na cruz como um ladrão. Que diferença, né? Mas cá entre nós, o que você pensa disso? Jesus é de fato seu Salvador mesmo? Ou você quer um Jesus que vem e destrua tudo aí, seus inimigos?
Ou você quer um Jesus que destrua os seus pecados, os meus pecados? Um Jesus que submeteu a vergonha por mim e por você? Então nós temos que pensar nisso, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar em Cristo. Eu creio nele, eu penso em Cristo como um grande comandante. A Bíblia fala Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos, né? Mas para nós é aquele que batalha contra as questões espirituais, contra Satanás, né? Esse império maligno que reina ainda, claro que sob o domínio de Deus, mas que ainda está aí causando grandes tragédias e que só Jesus pode vencê-lo. E só pode vencê-lo quem tem Jesus. Essa é a nossa maior batalha, no mundo espiritual, não no visível. Exatamente. E Jesus fala uma palavra, irmãos, assim, é bom ir conversando em EBD, que a EBD não tem esse compromisso de uma liturgia, né? E vocês podem participar. A palavra diz que Jesus, ele veio para lutar no mundo espiritual, né? No mundo espiritual. Ele não veio para lutar com os inimigos visíveis que nós temos. Ele veio para lutar contra a tríade maligna, o mundo, o diabo, Satanás, a besta, o anticristo, todas essas questões aí. Então, a nossa percepção de um Cristo é um Cristo que ele atua na humanidade, mas numa batalha espiritual. E muitas vezes nós queremos ver para crer, do que imaginar que tudo isso está acontecendo. Então nós precisamos cada dia mais colocar no nosso coração que quando Jesus lê, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, ou nós acabamos de ouvir, é entender que tudo que Deus planejou para o nascimento, vida e morte do Senhor Jesus aconteceu. E aquilo que ele planejou pós-morte do Senhor Jesus está acontecendo. E vai acontecer aquilo que ainda não aconteceu para nós. Então nós vamos ver ele curando os doentes, expulsando demônios, né? Pregando as boas novas do reino, revelando o poder de Deus enquanto passava por aí. Vamos caminhar para encerrar. Vamos lá na ressurreição, vamos direto na ressurreição, 19:30, João 19:30. E depois, se der, nós vamos a Lucas 24, 6 e 7. É importante falar isso porque nós falamos, o nascimento do Senhor Jesus, ele tem esse grande significado para nós, porque quando nós olhamos para o nascimento, é impossível não olhar para a cruz. Porque se a cruz não tivesse acontecido, o nascimento do Senhor Jesus não seria nem lembrado hoje entre nós. Ele é lembrado porque acontece na cruz e o porquê da cruz. João 19:30 diz o que lá? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está o quê? Consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E Lucas 24, 6 a 7. Então nós estamos vendo ali João declarar que Jesus verdadeiramente morreu, rendeu-lhe o Espírito. Entenda render o Espírito assim, desta forma. O que é de Deus volta para Deus, e o que é da terra volta para a terra. Lembre-se que Jesus nasceu e foi sepultado. E sendo sepultado, ele vai ressurgir em um corpo glorificado e subir aos céus. E é esta ressurreição que nós aguardamos, a semelhança de Cristo. Ok? Vamos lá, Lucas 24, 6, 7 diz... 24, 6 e 7. 6 e 7. Ele não está aqui. Lembra lá, João falando da cruz, entregou seu espírito e morreu. 3 dias depois isso está acontecendo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos... Estando ainda na Galileia. Próximo versículo. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, olha o processo da redenção aí, e seja crucificado, olha só, antes ele vai dizer, e ressuscite ao terceiro dia. Uma profecia de 800 anos vai, em 33 anos, aproximadamente, acontecer em Cristo Jesus. Seu nascimento, vida e morte, e ressurreição. Assim a Bíblia revela para nós, as Escrituras, né? A ressurreição. Ou seja, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus e isso nos leva para a cruz, primeiro pensamento, a cruz não foi um acidente.
não foi uma coincidência. A cruz não foi uma vontade humana. Acredite mais ainda, a cruz não foi vontade de Roma. A cruz não foi vontade de homem algum, queridos. A cruz foi vontade de Deus, em Cristo Jesus, por mim e por você. Olha que coisa tremenda. Quando nós olhamos, principalmente lá na semana conhecida como Santa, a morte e a ressurreição de Cristo, como foi cruel, né? A Bíblia dá em detalhe a crueldade que fizeram com o Senhor Jesus. Foi vontade de Deus, não foi vontade de homem. E sabe por que essa foi a vontade de Deus? Para a doutrina da redenção, para que você e eu, nós, fôssemos salvos e alcançados por Ele. Jesus foi martirizado por mim e por você. Essa é a vontade de Deus, que você seja salvo em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Não é apenas celebrar com a família uma data festiva. Sua salvação é celebrar a sua vida eterna com Cristo. Não é apenas trocar presentes e degustar aquela comida que você com habilidade ou faz ou adquire, conforme aí, né, a realidade de cada um. Não, irmãos. O Natal precisa ser celebrado com a convicção de salvação. Foi o passo dos céus, o primeiro passo dos céus, para que nos desse a certeza de uma vida eterna com Deus. Bênção celebrar o nascimento de Jesus. Mas nós somos bem-aventurados porque Jesus nasceu no nosso coração. Porque Natal, semelhante à vontade humana, os desejos dos homens e os prazeres dos homens, são celebrados constantemente aí em todos os lugares. Com muita bebida, com muita fartura, com muita alegria, com muito luxo, às vezes nem tanto luxo assim, mas todos festejam, se alegram. E no outro dia eles acordam, às vezes, com efeito do álcool, do cansaço da noite, e começa o seu dia desanimado, entristecido, o corpo sente aquela noite, e a vida continua. Mas para nós, embora você pode celebrar de uma forma saudável com a família, mas você precisa lembrar que Natal, de fato, só tem sentido para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Somente para quem é salvo. Este é o verdadeiro, este que são salvos, que sabe o verdadeiro significado do Natal. Jesus nasceu, mas morreu por mim e por você, levou sobre si os meus erros, os meus pecados. Então, Natal é a hora de agradecer a Deus, porque Ele nasceu e eu morri com um velho homem que foi sepultado e nasci um novo homem, um novo ser em Cristo Jesus. Natal é isso para nós. A sua ressurreição prova que Ele é o Messias prometido e que venceu o pecado e a morte, né? E isso provocou para nós uma reconciliação com Deus. Romanos vai falar com isso. Jesus nos dá paz com Deus e restaura o nosso relacionamento com o Pai. Isso é Natal. Ele também, esse impacto não foi somente na reconciliação, mas na transformação de vida. Bota esse texto para mim, 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos feitos novas criaturas, vivendo para a sua glória. Ou seja, se nós não somos nova criatura, o nascimento de Cristo, o Natal de Cristo, a morte de Cristo não teve impacto nenhum na minha vida e na sua vida. E se alguém está em Cristo, completa a igreja, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se Cristo, o nascimento de Cristo não causou esse impacto de transformação na sua vida, você não está vivendo um Natal genuíno, um Natal verdadeiro. Ou seja, o impacto do Messias é a reconciliação com Deus e transformação de vida. E traz em nós, e eu encerro, com esperança futura. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos encerrar com esse texto. Eu quero crer que o Messias prometido não apenas salva hoje, irmãos. Olha, coloca isso no seu coração. Jesus não apenas salva hoje, mas garantiu um futuro eterno no céu e garantiu uma nova terra. Há uma discussão teológica sobre céu e nova terra, que podemos trazer para uma próxima EBD, mas só rapidinho. Alguns pensam assim: céu
é este momento que o espírito daqueles que foram salvos está com ele lá. Só o espírito. Esse é o céu. Ok? Alguns pensam assim. Já falei que nessa questão escatológica não há pecados, né? Você pode pensar variadamente, então não vamos discutir. Mas é um dos pensamentos para estar aqui, o novo céu e nova terra. Então, quando você vê céu, você associa assim, aquele que morre em Cristo, o seu espírito já vai para o céu. É o lugar onde está ali aguardando a ressurreição. Uma vez, quando acontecer a ressurreição, o seu corpo transformado se une a esse espírito, aí vai para uma nova terra. Uma nova terra. Eu já falei para vocês que eu penso que não tem nada de novo nessa nova terra para mim, Arildo. E eu sou livre para pensar nisso e você é livre também para pensar diferente, desde que você pense que vai estar no céu comigo. O seu céu é o meu é o seu, querendo você ou não. Não discuto isso. Ou a nova terra minha, é a mesma que você vai estar, só que eu penso que a minha nova terra é o Éden. Pronto, acabou. Você pode pensar em outras coisas. Não, que vai destruir tudo, vai fazer tudo. Não tem problema, pensa, está aí. Não tem problema, não vamos ter. É livre interpretação. Nós não chegamos no denominador comum. Pode ser que com o tempo a gente chegue, mas por enquanto não. Mas é céu, se é céu, é ali que eu quero estar com você. Olha o que diz o texto para encerrar. Vi novo céu, lembra? Aquela interpretação de Apocalipse, novo céu, foi feito tudo direitinho. Eu penso no Éden, Arildo. Mas você pode pensar onde quiser. E nova terra. Novo céu, porque o Espírito vai para lá e aguarda a ressurreição para uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Olha só como é que João vai falando. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha que coisa linda, que linguagem. Então ouvi grande voz vinda do trono, quem está no trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, de Deus com os homens. Deus habitará com quem? Com eles, esses homens, né, todos nós. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha como encerra o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram, que é isso aqui. Acabou tudo, né? Olha que coisa linda. Esse é o Natal. Se você não conseguir pensar nisso no Natal, tem alguma coisa errada no seu coração. Então, quando você chegar no dia 25, que é uma data simbólica, por favor, é simbólica, não é? Simbólica. Podia ser até 19 de janeiro, o dia que eu nasci, não tem problema nenhum. Mas é o 25. Muita gente nasceu nesse dia, foi agraciado 2 vezes, né? Primeiro, por uma lembrança, e segundo, porque nasceu. Se o Natal não trouxer essa expectativa de um novo céu e uma nova terra na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Não sei como você comemora o Natal. Tem muito tempo ainda para você decidir. Mas comemore a partir de um princípio, que o Natal representa que Jesus nasceu, e Ele morreu, ressuscitou, e trouxe ao nosso coração a convicção da salvação. E nos trouxe um passaporte já carimbado para o novo céu e para uma nova terra, com Ele, para todo sempre, aonde não haverá mais luto, nem pranto, porque as coisas velhas se passaram e tudo o quê? Se fez novo. Esse é o nosso Natal, irmãos. Não pode ser outro. Amém?